Antes de aprendermos máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, veremos alguns conceitos importantes para o entendimento destes conteúdos. Número primo é um número natural que pode ser dividido apenas por um e por ele mesmo. Por exemplo, 5 é primo, pois só pode ser dividido pelo número 1 e pelo próprio 5. Número composto é um número natural que possui mais de dois divisores diferentes. Por exemplo, 4 é composto, pois possui mais de dois divisores distintos, 1, 2 e 4. O número 1 é considerado especial, pois ele não é primo nem composto. O único número primo par é o 2. Veja alguns exemplos de números primos. Qualquer número inteiro maior do que 1 ou é primo ou pode ser decomposto em um produto de números primos. Vamos ver um exemplo. Para decompormos um número em fatores primos, devemos dividir o número pelo seu menor divisor primo e, em seguida, dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo e assim sucessivamente até chegarmos no quociente 1. Veja um exemplo. 420 dividido por 2, 210. Dividido por 2, 105. Dividido por 3, 35. Dividido por 5, 7. Dividido por 7, 1. 180 dividido por 2, 90. Dividido por 2, 45. Dividido por 3, 15. Dividido por 3, 5. Dividido por 5, 1. Para resolver determinados problemas, precisamos encontrar os divisores de um número, ou seja, os valores pelos quais ele pode ser dividido de forma exata, sem deixar resto. Isso pode ser feito através do seguinte processo prático. 1. Decompor o número em fatores primos. 2. Traçar uma linha à direita da decomposição e escrever o 1 um pouco acima do primeiro fator primo. E 3. Multiplicar cada um dos fatores primos pelos divisores já obtidos e escrever estes produtos ao lado de cada fator. Vamos ver um exemplo. Colocamos o número 1 à direita e multiplicamos pelos fatores primos. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Como o 2 já foi, então não colocamos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Portanto, os divisores de 60 são: Fernanda, pode me ajudar aqui? Posso? Tenho aqui esses 20 livros e quero dividir eles igualmente para um grupo de pessoas. Quantas pessoas eu poderia ter nesse grupo? O número de pessoas deveria ser divisor de 20. Deixa eu ver se eu entendi então. Se eu pegar essas 30 canetas e quiser dividir elas igualmente para um grupo de pessoas, o número de pessoas desse grupo deveria ser um divisor de 30. Muito bem. Isso aí eu entendi. E se eu quiser pegar os livros e as canetas e quiser dividir eles igualmente para o mesmo grupo de pessoas, quantas pessoas eu poderia ter nesse grupo? Vamos analisar o problema de nossos amigos. Como eles têm 20 livros e 30 canetas para repartir, primeiramente enumeramos os divisores de 20 e 30. Assim, descobrimos o número de pessoas que poderia ter em cada grupo.
Se dissermos que os livros e as canetas serão para o mesmo grupo, concluímos que o grupo será formado por 1, 2, 5 ou 10 pessoas, pois esses são os divisores comuns de 30 e 20. Como o maior número de pessoas que poderia haver no grupo é 10, dizemos que 10 é o máximo divisor comum de 30 e 20. Dados dois ou mais números naturais diferentes de zero, denomina-se máximo divisor comum desses números, o maior dos seus divisores comuns. Uma das maneiras de encontrarmos o MDC é decompondo os números em fatores primos. Em seguida, basta multiplicarmos os fatores primos comuns, cada um deles elevado ao seu menor expoente. O produto será o máximo divisor comum. No nosso exemplo dos livros e canetas, teríamos o seguinte: os menores expoentes dos fatores comuns 2 e 5 são 1 e 1. Logo, 2 elevado na 1 vezes 5 elevado na 1 é igual a 10. Veja outro exemplo. Os menores expoentes dos fatores comuns 2 e 5 são, respectivamente, 2 e 1. Logo, 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado na 1 é igual a 20. Cansativo hoje, né? Muito cansativo. Tava pensando, daqui a quantos dias nós vamos correr juntos de novo aqui no parque? Bom, eu corro aqui a cada 8 dias. Eu corro a cada 6 dias. E eu corro a cada 12 dias. Para sabermos daqui a quantos dias os três irão se encontrar novamente, devemos calcular o mínimo múltiplo comum. Dados dois ou mais números naturais diferentes de zero, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números, o menor dos seus múltiplos comuns, diferente de zero. O seguinte procedimento pode ser usado para o cálculo do MMC. 1. Decompor simultaneamente os números que nos foram dados em fatores primos. 2. Calcular o produto dos fatores primos obtidos. Vamos aplicar este método ao nosso exemplo, onde um dos amigos corre a cada 12 dias, outro a cada 8 dias e o último a cada 6 dias. Neste caso, devemos calcular o MMC de 12, 8 e 6. 12, 8 e 6. Decompondo simultaneamente temos por 2, 6, 4, 3. Por 2, 3, 2, 3. Por 2, 3, 1, 3. E por 3, 1, 1, 1. Multiplicando os fatores primos, temos 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. É o MMC de 12, 8 e 6. Isso quer dizer que os três amigos só irão se encontrar novamente daqui a 24 dias. Veja outro exemplo. Decompondo simultaneamente 5 e 12. Temos por 2, 5, 6. Por 2, 5, 3. Por 3, 5, 1. E finalmente por 5, 1 e 1. O produto dos fatores primos, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, que é o MMC entre 5 e 12.